Olá, sejam bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade, porque Lisboa continua. E hoje vamos aqui desenhar algumas palavras. E porquê? Porque o meu convidado é o autor de banda desenhada e ilustrador Luís Louro. Olá, Luís. Olá. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pelo convite. É um convite. gosto ter-te à conversa nestas evocações da nossa cidade. Olha, não vamos começar nem pelo princípio nem pelo fim. Vamos começar pelo meio. Depois do ensino secundário, tu vais estudar para António Rui. António Rui, escola com grande tradição na área das artes. Estamos na primeira metade da década de 80. Que memórias é que tens desse tempo, a nível do que era a cidade, do que era o ambiente? Ora bem, eu, em relação a António Arroio, eu morava mesmo ao lado de António Arroio, praticamente. E, portanto, eu entrava às 8h30, levantava-me às 8h15 para me arranjar, tomar bem, não sei, porque tinha tempo de chegar a tempo às Exatamente. Quando eu andava na Luísa de Gusmão, na Penha de França, e aí sim eu apanhava autocarro, portanto, aí tenho uma série de memórias diferentes do trajeto que fazia para a escola, que era diferente, não é? Na António Arroio, era uma coisa ali muito ao pé, mas de facto era uma cidade diferente. Porquê? Porque eu morava lá. Simplificando. Era diferente porque eu morava lá. Eu sentia a cidade de uma maneira que hoje em dia geralmente diz primeiro estranha-se, depois entranha-se. No meu caso é ao contrário. Antigamente estava entranhada e agora estranho quando vou lá. E vou lá basicamente todas as semanas, a casa dos meus pais. Mas é estranho, percebes? Saber que é um sítio que é meu, mas que já não é, percebes? Isso faz-me... Mas certamente tens memórias visuais, digamos assim, desses tempos. Por exemplo, quando eu estava a pensar nesta conversa, comecei a pensar, primeira metade da década de 80, em 1980, por exemplo, é inaugurado o Rock Rendezvous. Ora, tu estás na António Arroio, o berço do punk, de alguma forma, em Lisboa. Sim, as coisas acabam por se relacionar, não é? Sim, na altura, quando estava na António Arroio, não era tanto o punk, havia mais uma onda de pessoal que nós chamávamos de os Sérgios. Porquê? Porque era aquela malta que se vestia tipo Sérgio Godinho, aquele pessoal de esquerda. Ainda vínhamos dos anos 70, é o que estás a dizer. Muito em voga, aquelas malas que eram dos picas, dos elétricos, que eles usavam de couro, iam de sandálias, com um lenço ao pescoço, e eu só ouvia um Sérgio Godinho, Trovante e coisas assim. Aquilo nunca foi muito bem a minha onda, e então eu estranhava um bocado e tal, mas o punk eu já não apanhei, nessa fase não apanhei. Apanhei o punk ainda na Luísa de Gusmão, estive lá até 81, por aí, uma coisa assim. E depois tinha pessoal que eu me encontrava, e alguns dos quais tu conheces, que eu me encontrava num grupo que tínhamos no Alto São João, onde a malta todas as noites ia para ali, em frente ao cemitério, e às vezes éramos uns 15, e estávamos ali na galhofada e tal, e aí havia muita malta que era frequente, passageiro frequente do Rock Rendezvous. Exatamente. Coisas, não é? Muitos deles vieram a andar no cabelo em pé. Sim. Cristo ao meio, exatamente. Alexandre. E pronto. E foi giro, foi tempos muito giros e que eu recordo com muito saudosismo. De facto, recordo com muito saudosismo porque eram tempos diferentes. Os anos 80 foi uma época, para mim, em todos os aspectos, em termos culturais, em termos... Para mim, foi diferente. E não é por ter sido a época que eu vivi como adolescente. A cidade estava a transformar-se. Foi uma época de grande transformação. E, portanto, ainda hoje, mesmo pessoal de gerações mais novas e tudo, e reconhecem há uma série de coisas dos anos 80. Começa, por exemplo, a surgir uma certa noite em Lisboa que não existia. Tudo. Eu acho que era... Pronto, que era uma década... Que foi uma década muito interessante e de grandes mudanças.
Depois disso, já na segunda metade, começas na fase dos fanzines. Aí, pois é. Protótipo, Hiena, Camelo, Choque, Banda. E depois publicas a tua primeira história na imprensa. Stupiditia 2. Na revista Mundo de Aventuras. É verdade. Em 85. O Mundo de Aventuras era dia uma 1 de Abril, coisa. que até parece mentira. O Mundo de Aventuras era uma coisa. Não, foi, porque isto é assim. Eu era garoto e fui uma vez ao Mundo de Aventuras porque um tio meu tinha sido colega do Jorge Magalhães, que era o editor do Mundo de Aventuras, e eu fui lá com uma cunha, não é? Porque ia da parte do meu tio e tal, então fui todo contente, é hoje, tá. Bem, claro que não foi, não é? Jorge Magalhães, pai da Maria José. Da Maria José Pereira. E então, Figura grada da BD portuguesa. Saí de lá com uma cabeça do tamanho do mundo. Ei, pá, isto não é, porque ele disse, pá, não, isto não é bem o estilo do Mundo de Aventuras, mas tens que trabalhar mais, tens não sei o quê e tal. Ei, pá, eu saí de lá, bolas, pá, isto nem compunha-me salvo, pá, vou decidir isto tudo, vou acabar com a minha vida, vou não sei o quê. E continuei a fazer e passados uns anos, nem propósito, foi o próprio Jorge Magalhães, foi ter comigo e me disse, olha, estás pronto para publicar no Mundo de Aventuras, queres? Quero! Claro. E foi ele também que me disse, depois com o Jim Del Mónaco, olha, queres publicar um álbum? Uau! Já lá iremos. Mas era quase uma consagração, não é? Publicar uma coisa como o Mundo de Aventuras. Porquê? Porque eu comecei a ir, mais uma vez Lisboa, outra vez a saudade, todas as quintas-feiras íamos até ao Parque Mayer, uma tertúlia que havia lá, no Parque Mayer, onde ia basicamente toda a gente. O Parque Mayer era outro. Era. Pois era! Era. Pois aquilo, entretanto, nós íamos a um restaurante que era um restaurante. Eu era miúdo, tinha 17, portanto, eu ia lá depois, o pessoal ia lá jantar todo, não sei, eu era garoto, ia lá depois jantar com o Simões, o meu argumentista, e estávamos ali na galhofa e tal. Não ia jantar, não tinha dinheiro para jantar, não é? Mas o pessoal jantava ali, era um restaurante acessível, típico, castiço, que hoje em dia são os mais caros, não é? Portanto, hoje em dia é impensável. Mas tens memória do que era o Parque Mayer nessa altura? Tenho alguma, sim, tenho alguma. Aliás, nesse restaurante radicalmente diferente. Era muito engraçado porque não só se encontrava a malta da BD, como grande parte dos artistas de teatro estavam lá a jantar à mesa connosco, e eu conheci uma série de personalidades e isto como garoto é interessantíssimo, não é? E era giro, pronto, todas as quintas-feiras a gente metia-se no metro e íamos nós até o Parque Mayer, pronto, são aquelas coisas que me trazem muita saudade e fazem parte do meu passado e do passado desta cidade, lá está. Exatamente. Que no teu caso, já vamos falar isso melhor, são coisas que convergem muitas vezes. Pouco depois continuas então pelos jornais, mais uma vez, o Diário Popular, o Jornal Júnior, o Mosquito e Louro e Simões arrancam em força, digamos assim, com o Jim Del Mónaco. Como é que surge o Jim Del Mónaco? O Jim Del Mónaco foi... nós já colaborávamos há uns 3 anos, a fazer histórias de ficção, histórias como a Stupiditia que saiu, a do Führer, que saiu do Mundo de Aventuras também. Mas a dada altura pensámos, isto da ficção científica e tudo mais, é muito giro, mas cansa. A gente devia fazer uma coisa diferente. E lembro-me na altura de ter visto, precisamente no Almanaque do Mosquito, uma história do Fernando Bento, passada na selva e não sei o quê. Eu achei piada ao traço e ao tema, e eu sempre gostei muito de selva, de Tarzans e essas coisas desde miúdo. E disse ao senhor, vamos fazer uma coisa num estilo radicalmente diferente do nosso, a gozar com os das selvas e a gozar com não sei, ser uma cena mesmo estúpida, vamos nos divertir. E criámos a primeira história do Jim Del Mónaco, claro, para o gozo, para fazer. Aliás, nem sequer assinámos Louro e Simões, assinámos com um pseudónimo para ver o que é que o pessoal achava e tudo mais. E aquilo de repente dá um estouro de um sucesso, ganhou o prémio no tabloide do Diário Popular, todas as histórias foram publicadas, foi a vencedora. E o que é que aconteceu? Vamos fazer mais uma história. Isto é um bocado a história da minha vida. Vamos fazer mais uma. Quando dou por mim, para a malta mais nova que ouça esta conversa, poderá não perceber a importância que era publicar num jornal. Claro, porque não havia redes sociais, não havia nada. Então a única hipótese. Para nós é evidente, mas para os mais novos não será. Sim, a única hipótese seguinte, e os jornais tinham um peso. O nosso trabalho, se chegasse ao público, era através ou do jornal ou de algum meio de comunicação
não computadorizado. Até porque tínhamos jornais de manhã e à tarde. Exatamente. Estou aqui a ver o Diário Claro, é um despertino. Exatamente. E aquilo, olha, correu bem, a partir daí foi uma explosão de sucesso que nós não estávamos preparados, porque toda a gente falava do Gil Mónaco, toda a gente estava... Eu compreendo que foi um bocadinho, e não quero que me interpretem mal nisto, no que eu vou dizer, mas foi um bocadinho uma lufada de ar fresco na BD da altura. Que era tudo muito histórico, uma BD muito cinzenta, muito formatada, sempre a história de Portugal, a história do Conselho de não sei do quê, a história de... E de repente aparecem dois marmães com... Que BD é que te lembras de ler nessa altura? Com cenas eróticas e maradas e não sei o quê, e com piadas politicamente incorretas que hoje seria impensável. Algumas delas, exatamente. E eu só gostou e pronto, e foi... Que banda desenhada é que te lembras de ler por essa altura? Nessa altura li o que havia disponível, era a revista ao Tintim, eram os Mundos de Aventuras, Falcão, sim. Coleção Combate, essas coisas mais, essas coisas. Era tudo, pronto. Era M3. Sim, mas mais por essa altura já era. Lembro-me mais. Eu gostava muito um pirata que era o Sandor. Exatamente. E nessa altura, pronto, já não estava tanto na fase do Falcão e tudo mais, era quando era mais novo, era mais até a revista Tintim, pronto, que trazia os franco-belas que me deixavam, uau, isto já era uma ponte fantástico, não sei. E depois fomos, nessa altura, ao Festival de Barcelona de BD, em 85, e aí então descobrimos outro mundo, não é? Descobrimos a linha clara, descobrimos autores espanhóis, descobri inclusive o Daniel Torres também, que acabou de ser uma referência importante também no meu trabalho. E foi aí que nós decidimos de facto fazer uma mudança radical da ficção científica, do traço mais banal que nós tínhamos, para uma coisa mais alucinada e diferente, mais linha clara. E funcionou. Vamos agora recuar um pouco. Já disseste que vivias ali perto da Antónia Voi. A tua infância em Lisboa. Que memórias é que tens? Que locais é que te levavam quando eras miúdo? Olha, eu fazia uma coisa muito engraçada, que me dá muita saudade, não só porque o fazia do meu pai, que já não está entre nós, não é? Mas porque era uma coisa que hoje em dia seria impensável ou impossível. Que era, todos os sábados íamos até o aeroporto, todos os sábados, disparado, alguns sábados, íamos até o aeroporto e tínhamos uma esplanada onde víamos os aviões ali mesmo ao pé, sem revezações, sem rede, era a entrada aberta, portanto as pessoas estavam ali e estávamos a ver, o miúdo, eram os aviões mesmo a passar, íamos adeus aos aviões, as pessoas iam adeus lá de dentro, e aquilo era mesmo perto, que hoje seria impensável, não é? E então, pronto, ia muito ao aeroporto, ia ao Castelo de São Jorge, ia Campo Grande também, depois às vezes lá... Jardim do Campo Grande? Sim, andar de barquinho e tal. Pronto, lá está, a minha mãe, coitada, de manhã, quando era aos fins de semana, ficava a fazer a lida caseira, não é? E o meu pai agarrava em mim, pirava-se e levava-me e a gente ia passear assim por esses sítios. Às vezes íamos a Monsanto. E depois, mais crescido um bocadinho, começámos a ir até para o Estádio Nacional, que o meu pai andava com mania de desforo, então íamos sempre fazer ali um percurso do Estádio Nacional e tal. Pronto, são as memórias que eu tenho assim de infância mais... E depois brincar na rua, não que os meus pais me deixassem muito ir para a rua, que a minha mãe não gostava muito que eu andasse. E então era do género, ao fim do dia, vais pôr o lixo lá abaixo, no caixote, e podes ficar meia hora. Assim. Okay. E pronto, então estava lá o pessoal todo na rua, e lá aparecia eu, ficava todo contente, ter aquela meia hora para poder brincar um bocadinho com os miúdos lá da rua, não é? Mas o resto sempre fui muito caseiro também, nunca fui assim muito de grandes saídas, ou sempre fui E esses locais onde o teu pai te levava? Mais tarde, levaste a tua filha a esses locais? Não, porque já não quer dizer, o aeroporto, não posso dar a minha filha para o aeroporto, quer dizer, não... Mas esses jardins e esses locais onde brincavam? São coisas que já não... O Jardim do Campo Grande também já não é mesmo. Que a tua opção diz tudo. Não é? Portanto, mudou tudo, lá está. A cidade mudou de tal maneira que são coisas que me dizem muito no meu passado, não no presente, já não me diz nada, percebes? São sítios que... Eu agora, para ir ao campo, cada vez que passo no Gamandão, é um stress, com o trânsito e com tudo mais, eu não tenho prazer nenhum em passar ali, pelo contrário, é um stress sempre, aquele trânsito, aquilo tudo. A cidade mudou muito, não é?
E então, pronto, com a minha filha temos outras memórias, outros locais que são dela. Estes eram os meus e ela tem os dela. Pronto. Elas têm os dela, as duas. Eu há pouco referia que há uma grande coincidência no sentido de se sobreporem até às vezes a tua relação com a cidade e os teus livros, porque nós lembramos Alice na Cidade das Maravilhas, O Corvo, O Sentinel, e se há autor de BD português em que a todo momento estamos a tropeçar em Lisboa, sim, é obviamente o Luís Louro. Exatamente. Aliás, O Corvo, só na designação já é uma pescadela de olho. Não, foi o Corvo. Foi cidade de Lisboa. Eu tenho que fazer um herói sobre Lisboa e então teria que se chamar o Corvo, obviamente, que é o símbolo de Lisboa. O personagem chama-se Vicente, que é o nome de Corvo, também São Vicente. Portanto, há uma série de coisas que estão ali por trás que não são tão simples como isso e que houve uma pesquisa feita precisamente por ser Lisboa. Era isso que eu te queria perguntar. Como é que tu escolhes os locais que aparecem nos teus livros? Eu tenho alguns critérios que uns estéticos, outros de técnicos. Ou seja, os estéticos vou sempre para Lisboa, os estéticos e não só, todos, vou sempre normalmente para Lisboa Antiga. Ok. Portanto, apesar de não ser a minha zona, vou sempre para a Alfama, para a Mouraria, para esses sítios. Porquê? Porque são lindíssimos. É uma arquitetura e um planeamento de ruas, de becos, não sei o quê, diferente de tudo o que eu vi até hoje, portanto é muito próprio, é espetacular. E quando digo técnicos, porquê? Porque são zonas onde raramente há carros. E eu não tenho de desenhar carros. Não é que eu não me importo de desenhar um carro de vez em quando. Agora, se eu for desenhar Lisboa, imagina uma cena nas Avenidas Novas, seja o que for, eu estou desgraçado, passo a vida a desenhar automóveis, porque são milhões de carros do outro lado. Não faz sentido desenhar aquilo sem automóveis. E chega a um ponto que me limita um bocadinho em termos gráficos, em termos... E então eu não vou evitar isso, então vou escolher o quê? Vou escolher um local que tenha ruas mais estreitas, onde aparece um carro de vez em quando, onde o corpo pode andar mais à vontade. Pronto, ou seja, juntando o útil ao agradável, escolhi por serem os sítios mais bonitos para mim, mas também por me facilitar um bocadinho a cena de não ter que estar a desenhar automóveis, porque não são essenciais na história, portanto são apenas uma parte do decor, portanto não... E usas as tuas memórias pessoais que falávamos há pouco nessas ilustrações? Uso muito e nas histórias, lá está, o Corvo tem muito de mim, não é? O Corvo... a insegurança dele, tudo, a loucura dele. Mas não estou a falar do personagem, neste momento estou a falar dos cenários. Sim. São da cidade, lá está. São a minha cidade, lá está. Mas não, curiosamente, ainda não fui para os lados, o Corvo ainda não se atreveu a ir para os lados onde eu morava. Mas lá está, é um sítio onde, apesar de ser uma parte antiga também da cidade, mas já tem muitos automóveis. E eu não até desenhar. Não me importa, eu até gosto de automóveis, adoro automóveis, como se pode ver, não é? Mas quer dizer, desenhar 2 ou 3 carros numa página, não sei, é giro. Agora, desenhar numa rua onde tens 500 mil carros uns atrás dos outros, isso vai-me limitar em termos gráficos e, portanto, eu fujo um bocadinho desse cenário. Quando estás a escolher os locais que vais desenhar, como é que é o teu processo? Deslocas-te lá fisicamente? Sim. Fotografas os locais? Sempre o fiz. Agora estou cada vez mais mandrião. Peço desculpa.
Sempre o fiz. Cada vez que ia a algum Eu não disse nada, eu não disse nada. Levo a máquina fotográfica, vou eu, Alfama, Moraria, tirar fotografias. Faço isso desde os anos 90. Bairro Alto, a Alice, quando foi no Bairro Alto, lá fui eu e tal. Agora, ultimamente, também lá voltei, mas os últimos 2 álbuns já dou por mim a utilizar material que já tenho, tentar aproveitar e rentabilizar ao máximo o material que tenho, porque não tenho pachorra de ir para lá. Porque é uma seca, não posso ir ficar. Poderia ser um ótimo pretexto para passear pela cidade. É verdade, mas é assim, eu podia ficar. Aquilo que no cinema chamam a reparada. Carro seria impossível, não é? Porque depois ia deixar o carro ali no sítio. Não gostas de andar a pé? Gosto, e então tinha que ir daqui de comboio, e foi o que eu fiz as últimas 2 vezes, fui daqui de comboio, depois saí no terminal do Rossio, depois fui a pé até Alfama e tudo, tá? E depois andei a manhã toda ali para Alfama e não sei o quê e tal. É muito giro, mas depois para regressar assim, e agora eu tenho que andar voltar ao comboio. Mas tem piada eu passar na Rua Augusta e ver assim, mas o que é isto? Eu estou onde? É lojas para turistas por todo lado. É tipo os restaurantes em pé, eu vou passar, olha, não quero almoçar, mas é pô, larga-me a mão, deixa-me sossegar. É reconhecível, percebes? Não era assim, no meu tempo não era assim. Como é que olhas para... Íamos falar disso mais à frente, mas uma vez que puxaste o assunto, como é que tu olhas para essa nova Lisboa? Assusta-me um bocado, mas por outro lado também acho que faz sentido, não é? Porque temos que... Todas as cidades são assim, não é? Todas as cidades têm... Nós temos que nos preparar melhor para o turismo, não podemos continuar a ter aquelas lojecas muito podres sempre, que os turistas acham de castiço e tal, não é? Temos de embelezar um bocadinho a cidade. Eu agora passo na Baixa, mas as coisas tudo arranjadinho, está tudo muito mais bonito. Eu fui à Moraria, quer dizer, eu aqui há uns anos, eu se calhar, se me dissesse, olha, vais à Moraria, leva a máquina fotográfica, eu, toma, vai, ou vai para o Alfama, ou vai para a máquina fotográfica, mas vou para onde? Mas é maluco. Hoje em dia eu andei na Moraria, descontraídíssimo, ando em Alfama. Epá, as coisas estão mais arranjadas, estão mais cuidadas, há outro, já não há aquele vibe estranho que havia daqueles bairros, não nestes bairros típicos, claro que haverá outros locais, mas epá, eu que o sei, não é? Porque eu morava perto de um bairro chiquérrimo que era a Corraleira. Eu sei. Portanto, espera lá, que aquilo era a doer. E hoje em dia parece que as coisas, a pessoa... E isso acho bom, porque um turista chegar a uma cidade e sentir-se ameaçado por alguma razão, desconfortável, eu não gosto. Quando visito uma cidade, eu gosto de andar, seja por onde for, e dizer, pá, nunca me senti sequer... Mas é uma cidade segura, sim, e isso orgulha-me muito, é um dos grandes motivos de orgulho. Aliás, há uma coisa que surpreende muitos dos imigrantes que nós temos cá, sim, e pela positiva, é precisamente isso. Quando se dão conta que às 10 da noite podem sempre tomar café descontraídamente. Sem problema. Há muitos países onde não é assim compensados. E então isso é um motivo de orgulho. E depois vê tudo arranjadinho, lá está. Cheguei à Baixa e disse, ei, rapaz, está tudo... Está bonita, a cidade está bonita, pronto. E depois há aquelas lojas estranhas, quer dizer, depois há aqueles momentos, what the fuck, né? Em que eu passo e vejo uma loja que só vende patinhos de borracha e eu assim, caralho, uma loja de patos de borracha, cheia de patos de borracha. Outros só vendem conservas com cenas de Lisboa, para os turistas, né? É isso. É bizarro, mas ao mesmo tempo é giríssimo. Acho fantástico, percebes? E dá-me gozo. Portanto, eu quando vou a pé acho piada a fazer isso. Lá está, eu já quando era miúdo era assim, eu quando estou no local depois divirto-me. Ok. Mas quando dizem, vamos a isso, sempre fui assim. Eu sempre fui assim, às vezes estava assim, mas se ele não fosse assim, tens maluco, mas depois de começar, estou bem aqui e tal. Mas depois ia gostava. Mas lá está, nós éramos muito diferentes, porque ele era muito... Ele passava a vida na ramboia. Era um gajo que estava ramboia, andava sempre atrás. Eu sempre fui muito caseiro. Eu lembro, nós éramos miúdos, tipo, à tarde ia para o shot, para a discoteca. E eu estava ali no nosso ateliêzinho, que era uma cave que tínhamos lá no prédio, sozinho a desenhar. E era ali com muito fino, porque eu sempre... E ainda hoje vivo 90% da minha vida passada aqui em casa. Não saio. A quarentena não me fez grande diferença, porque eu não saio de casa, é raro. Eu gosto de estar em casa, tenho hobbies, tenho trabalho em casa e, portanto... Como dizia um personagem da Maluquinha de Arroios, somos escravos a dever, diria Luís Louro. E depois, quanto mais em casa fico, pior é isso, é mau também, não é? Mas deixa-me dizer, eu fui buscar esta conversa do fotografar dos locais também por um outro motivo.
muitas pessoas não saberão, tu és obviamente mais conhecido pela banda desenhada ou até pela ilustração, mas tu tens imensa atividade como fotógrafo e adoras fotografia e além disso és um excelente fotógrafo, deixa-me dizer. Sem dúvida alguma. Procurem o site deste cavalheiro só com fotografias, luislouro.com. Não, também tem algumas coisas de ilustração. Sim, mas tem muita coisa de fotografia e muita dessa fotografia se calhar muitos nunca viram. Sim. E são excelentes. Na altura que foi feito, eu Como é que estava mais começa essa tua relação com a fotografia? Sempre tive, desde miúdo, uma paixão grande por fotografia e sempre quis fotografar e sempre não tinha possibilidades. Não tinha, e o meu pai tinha uma máquina fotográfica e de vez em quando, sei lá, de 2 em 2 anos, comprava um rolo, deixava-me fotografar fotografias feito estúpido para... E eu, como amante, é uma das memórias que eu tenho, entre muitas coisas que eu fazia, como amante da Fórmula 1, que sempre fui e sou fanático, não é? Vê-se, não é preciso dizer. O que é que eu fazia? Assim, o meu pai me passava uma máquina fotográfica para a mão, com um rolo, ligava à televisão da Fórmula 1 e fotografava a televisão depois de me parecer como se eu tivesse estado a fotografar carros. Uau! Era a loucura. É isso que eu ficava assim uma borrada desgraçada, porque apareciam os riscos da televisão e eu, quando mas para ti era revelava assim, ei, não ficou como eu queria. Ó. Outras vezes fotografava, porque para além da Fórmula 1 sempre gostei muito de natureza. E essencialmente sou um fotógrafo de natureza. E como não tinha possibilidade de ir aos locais, não é? Era garoto, nem sequer aos jardins zoológicos, a maior parte das vezes, fotografava revistas. Havia fotografias que eu gostava de revistas com máquina fotográfica. Fotografias para depois, ei, olha este pássaro para giro, olha este leão e tal. Mas tu hoje na fotografia fazes coisas com uma certa produção. Sim, mas depois, lá está, depois comecei a crescer, a ter... Quer a nível de figurinos, quer a nível de luz, quer a nível de encenação. Sim. Cada fotografia é uma narrativa. São duas vertentes, não é? Que é, lá está, a fotografia de natureza, que é o que mais me realiza. Que é ir daqui para a Costa Rica, para a Amazónia. Quando lá estou fico exacerbado, é fabuloso, percebes? É uma sensação de felicidade extrema de estar à procura de bicharada, de andar ali no meio, os cheiros, a luz, tudo. Essa é a minha paixão. Depois tenho o outro lado, que é o estúdio, onde eu comecei a fazer fotografias de estúdio, com montagens de Photoshop e tudo mais. E onde fazes muitas fotografias em que és tu o modelo. Pois, porque às vezes não tenho modelos e... não é por aí de ver, não. Vê-se que há ali um gozo tremendo em assumir personagens e inventar micronarrativas. Eu sempre fui muito envergonhado em frente à câmara. Nunca gostei de estar na frente da câmara. Gosto sempre de estar na parte de trás. E isto proporcionou-me uma maneira de estar à frente da câmara, que é, eu se estiver à frente da câmara e me disserem agora sorri, agora faz uma coisa séria, é o pânico total. Agora se me disserem faz cara de estúpido, faz não sei o quê, eu sou um grande palhaço e faço. E então pensei assim, vou tirar partido disto, vou fazer... Eu já fui médico, já fui general do exército, já fui... businessman, já fui sei lá o quê, desportista, eu já vesti tudo, já me mascarei tudo para fotografar, não é? Mas é uma certa continuação da banda desenhada? Lá está, porque eu a dada altura eu comecei a ter a possibilidade de viajar, a ganhar um gosto pela fotografia e comecei a ir a certos sítios. E uma ou outra vez até coincidiu com o Festival BD. E foi aí que eu me apercebi, quando eu disse, espera aí, isto cabe no Festival da BD, que era das coisas mais importantes que eu tinha na BD. E eu dei para mim a pensar, olha, paciência, eu vou na mesma viajar que eu quero é fotografar. Então se calhar, espera aí, neste momento a fotografia já tem um peso diferente do que eu pensava. Se eu estou a prescindir do Festival BD, que é um dos momentos mais importantes do ano para mim, para poder ir viajar para fora, então se calhar isto já tem uma importância que eu não lhe estou a dar, tenho que repensar isto. E comecei a pensar, e comecei a viajar, e comecei a tirar fotografia, não é? E quando dou para mim, coincidiu com o período em que eu me cansei da BD e disse, chega, isto para mim acabou. Eu digo isto porque em algumas daquelas fotos tu próprio parece um personagem de BD. Isto acabou e morreu. Não é? Percebes o que digo? Sim, acabou e morreu. E arrumei a BD, eu passava aqui no estúdio, olhava para o estirador, não me dizia nada, era uma coisa que me assustava, dizia, como é que eu passei aqui a minha vida? E eu agora olho para ali, não me diz nada, não me apetece nada, isto morreu, acabou. E digo,
dediquei-me então à fotografia de natureza e tal. E então, uma das maneiras de ir buscar alguma coisa da BD foi precisamente começar a fazer aquelas fotos e aquelas produções com Photoshop, não sei o que, em estúdio, que era uma espécie de ilustração, onde eu misturava vários modelos que eu fotografava no estúdio, inclusive a mim, e depois punha fundos atrás, fazia montagens, adorava fazer isso e gosto. E isso, parecendo que não, era uma coisa que me prendia de certa forma ainda à BD, não me deixava desligar completamente, percebes? E se calhar foi esse tipo de fotografia que me fez voltar também à BD, porque nunca me deixou desligar completamente. Dizia assim, pá, eu faço isto, porque é que eu faço isto? Eu gosto de fotografar animais, porque é que eu estou a fazer isto? Pá, porque isto é uma espécie de BD, apesar de ser com fotografias, com colagens, com não sei o quê, mas é uma espécie de ilustração, de BD. E isso, parecendo não, permitiu-me repensar a minha carreira passado uns anos e devido depois a uma série de circunstâncias, voltar à BD e olha, e voltei mais forte do que nunca, porque em meia dúzia de anos que voltei já fiz mais álbuns, será que minha carreira toda. Isto tem sido um bocado alucinado. Falámos há pouco do António Arroio. Tu foste para lá para tirar um curso de técnico de meios audiovisuais. Já falámos de banda desenhada, já falámos de fotografia. E o cinema? Nunca te tentou? Não, porque... Seria quase um... Sim, mas lá está. Eu, para me tentar o cinema, eu teria que ter algum relacionamento com alguém do meio, que me puxasse, que mostrasse as coisas, que me despertasse o interesse, lá está. E eu, como sempre, estive muito focado para a fotografia e para o desenho e tal. O cinema, fiz umas brincadeiras no António Arroio, porque tínhamos lá as câmaras e projetos que tínhamos de fazer para a escola, e fizemos algumas coisas com imensa piada, que eu gostava e tal. Mas lá está, depois aquilo acabou e assim, não tenho uma câmara, não tenho material, não tenho nada, portanto é uma coisa que é a mesma coisa de, olha, gostava de ser astronauta, mas não tenho possibilidade de eu ser. É basicamente a mesma coisa, assim, porque, ok, hoje em dia um telemóvel pode ser cineasta, pode ser fotógrafo profissional, pode ser o que quiser, o telemóvel faz tudo. Mas naquela altura não, portanto eu não tinha câmera, não tinha nada, portanto era uma coisa... Mas estou a falar naquela altura, estou a falar hoje? Sim. Não, mas hoje não, lá está, porque eu sou animal de hábitos. E como fui para a fotografia e tal, nas últimas viagens que fiz ainda comecei já a fotografar, a filmar com a câmera algumas coisas e tal, mas eu depois penso assim, ok, imagina que eu vejo um inseto fabuloso, uma rã colorida e tal, aí eu vou filmar, e eu estou a filmar e estou a pensar, espera aí, estou a filmar, eu devia estar a fotografar, não devia estar a filmar, eu estou a desperdiçar aqui uma foto do caraças, porquê é que eu estou a filmar? Percebes? Certo. O meu mindset é um bocado... Certo. Vou fotografar, porque para mim é a imagem parada, a imagem fixa, não é? Sim. Que eu acho que eu gosto de ter, gosto de olhar. É uma boa explicação. A Luísa fazia-lhe muita confusão, estão a ver tudo o que está aqui nestas prateleiras são livros de fotografia, de natureza. E a Luísa fazia-lhe muita confusão no início. A Luísa que é a tua mulher? Que é a minha mulher, vai explicar? A minha agente. Quando ela me dava um livro ou quando eu comprava um livro e tal, e eu às vezes ficava, levava os livros ao passezinho, não sei, para estar entretido a ver, bem, às vezes ficava ali, que 10 minutos a olhar para a mesma foto. E ela pensava, ele adormeceu. O que é que aconteceu? Estás a dormir? Não, mas estás aí há que tempo a olhar para a mesma foto. Porque eu olhava para a foto, primeiro apreciava a foto no seu todo. Depois apreciava os detalhes e depois, sem conseguir controlar, punha-me no lugar do fotógrafo. E pensava, ok, esta foto é minha.
como é que eu fiz esta foto? Como é que eu consegui fazer esta foto? Epá, e às vezes estava ali que tempos a pensar, eu tinha que fazer isto, depois tinha que pôr a luz assim, ou tinha que ir para aqui, ou tinha não sei o quê. E sem querer começava a criar uma história na minha cabeça, à volta daquela fotografia, que o que é que eu, se estivesse lá, teria feito para fazer uma foto parecida com aquela, no mínimo, se eu conseguia ou não. E então ficava às vezes, depois às vezes havia umas, não, isto era fácil, eu fazia assim, pá. Mas havia outras que me davam um cabo de eu nunca conseguiria fazer isto na minha vida. É um bocadinho o que se chama às vezes a deformação profissional. Não conseguimos olhar para as coisas abstraindo. Como é que eu faria esta foto? Este gajo é genial, como é que este gajo fez isto? Pá? E ficava ali. Estás ali a ver os bastidores daquilo. Como é que o gajo poderia ter feito isto? Isto para mim era o suficiente para estar uma tarde entretida, a ver um livro de fotografia, percebes? E a apreciar a luz da foto, apreciar... Portanto, essa paixão pela fixação da imagem. Cinema. Adoro cinema, adoro televisão, mas nunca me puxou para fazer. Aí é mais como espectador. Claro. Aliás, a maior parte das minhas referências em termos de banda desenhada vêm da televisão, do cinema. Usaste aí a palavra espectador. Tu, de facto, tens tido uma produção brutal nos últimos anos, nos anos mais recentes, mas há, de facto, um livro que deu muito que falar na altura, que foi o Watchers, por dois motivos. Primeiro, por sair com 2 finais distintos. Foi, de facto, uma solução muito discutida e muito falada, não é? Foi engraçado, porque os Watchers, lá está, os Watchers foi pensado na altura em que eu não estava na BD. E eu, de repente, me sou a dar vontade de desenhar Lisboa outra vez. Porque, normalmente, quando eu tenho algum problema de inspiração, seja o que for, não sei o quê, é sempre Lisboa que me salva. Ou vou para o Corvo, ou vou não sei... Porque não me surge mais nada, agarro-me onde? Lisboa, que eu estou à vontade. Só autor que trazendo a Lisboa não só és tu. Não, sem dúvida. Eu devia estar medina, sou do mundo o autor que já desenhou mais Lisboa no planeta. Sem dúvida que sou. Eu tenho centenas de páginas de Lisboa. E a cidade agradece. Mas o que é que acontece? Dei por mim, até estava de férias em Sesimbra, na praia, a pensar assim, apetece-me desenhar uma Lisboa assim, com uma certa utopia, uma certa distopia, uma certa... Mas mantendo o seu traço. Sim, mas desenhar Lisboa e tal... É preciso desenhar, mas lá está, mas eu já não desenho, portanto, e tinha uma minuto a dizer, tens de voltar a desenhar, mas é maluco, isso já acabou, tens de voltar, essa cena de Lisboa que tu andas a pensar, tens de voltar... Só se fosse por umas ilustrações, porque BD não me estou a ver voltar a BD. E depois voltei com o Ginga Almona, correu bem e tal, e disse, não, então é agora que eu quero fazer isto. E andei ali uma catefada de tempo, onde eu pensava, já tenho na cabeça a Lisboa que eu quero, as imagens que eu quero, mas não tenho uma história. E eu preciso ter uma história que encaixe nisto. E andei, e de repente foi de um dia para o outro que me surgiu a história. E já estava a fazer a história, já estava a trabalhar nisso, quando me ocorreu a cena dos 2 finais diferentes. Tinha sido uma conversa que eu tinha tido com o Abílio, o pai do meu atual editor, o Ricardo, e em Angolém, nos anos 90, que ele me tinha dito, tu devias fazer uma história com 2 finais diferentes e tal. A ideia foi dele. E eu disse, isso tinha piada e não sei. Mas não é muito... Mas a ideia ficou cá dentro. Certo. Só que nunca apareceu um projeto que se justificasse ou onde encaixasse. Este era perfeito. E assim, isto é um projeto que vai ser diferente, vai ser fora da caixa em todos os aspectos, tanto de gráficos como de história. É perfeito fazer isto. E acabou por sair com 2 versões diferentes, com 2 finais distintos. Um outro aspecto pelo qual o Watchers é também um projeto bastante sui generis, digamos, é a forma como retrata, e graficamente, para pegar nas tuas palavras, o uso constante das redes sociais. E isso trazido para um livro de banda desenhada é muito interessante, não é? Há aqui uma pescadinha de rabo na boca, há uma misanabine, uma espécie de matriosca, uma coisa dentro da outra, não é? É um livro de banda desenhada que, por sua vez, reflete sobre o uso das redes sociais que afastam tanta gente dos livros. Exatamente. Portanto, há aqui uma ironia. É um pescar de olho à nossa sociedade atual e ao modo como nós vemos as coisas, em que mais do que viver as coisas, interessa-nos... Para quem não conhece o livro, ao longo das páginas vão aparecendo transcrições de ecrãs? De ecrãs de redes sociais. Exatamente. Onde tens os users a comentar e a dar a sua opinião, por mais estúpida que seja. E então aparecem os heróis da Como internet. acontece a todo um instante com a vida de todos nós. Os heróis de internet e todos esses.
E pensei, ok, se calhar era um bom tema para explorar, para mostrar o estado em que está a sociedade hoje em dia, não é? Eu estou nas Maldivas, num dos melhores sítios do mundo, mas eu não estou a tirar prazer de estar aqui. Eu estou a fotografar o máximo que é para mostrar aos outros que estive aqui. Exatamente. E é um bocadinho como funcionam as coisas hoje. A pessoa está no sítio, mas em vez de usufruir no sítio, está mais preocupada em captar tudo para depois poder mostrar que esteve lá. E isso faz-me um bocado de confusão. Aliás, nota-se isso nos concertos. Faz um bocado de confusão. As pessoas hoje em dia vão ao restaurante, é na comida, é não sei o quê, têm que partilhar tudo. Porquê? Ok. Sabes que está provado que já se fazem muito mais fotografias a cada instante do que aquelas que será alguma vez possível serem vistas. Pois. Sem dúvida nenhuma. O que é, sem dúvida nenhuma. Um absurdo. Isto é um termo a uma altura do absurdo. Depois até aparecem aqueles temas. Ainda agora estive a ver um filme fabuloso, o Otto, A Man Named Otto, do Tom Hanks, em que aparece lá. Eu sou jornalista das redes sociais. Hoje em dia, quer dizer, então, eu lembro de uma história com um fulano qualquer em que diz, não sei o que, eu sou jornalista, não li uma grande história, mas é jornalista. Sou do Instagram. Isto hoje em dia é absurdo, que é isso no ridículo. É as cenas de influencers, quer dizer, o que é isso? O que é? Percebes? Tudo isto me faz muita confusão. E então foi uma oportunidade de agarrar nisso, chocalhar, mandar para dentro de uma banda desenhada e sair algo. E retratar isso de alguma forma. Tu aqui há tempos, numa entrevista, dizias que com os primeiros álbuns do Corvo, ou até com a Alice, esgotaste edições sucessivas e muitas eram de 3.000 exemplares, dizias tu. E perguntavas, para onde foi esse público? Já descobriste? Descobri, obviamente que sim, não é? Para já, nos anos 90, ao contrário do que poderíamos vir a imaginar, vivia-se mais desafogadamente do que agora. Ao contrário, possamos pensar, o pessoal tinha mais dinheiro, os bancos davam mais juros, sei lá. Era uma vida diferente. Havia mais dinheiro. Acredito eu que sim. E depois, não havia este absurdo de oferta que existe hoje. E não existia nem gamers, se não contarmos com o Spectrum, claro. Não existia redes sociais, não existia computador, não existia... E as pessoas agarravam só o que tinham. Havia era mais fácil. ou 2 canais de televisão. Exatamente, e portanto, um álbum de banda desenhada, apesar da banda desenhada ser muito mais difundida hoje do que era na altura, o que chegava cá era muito menos. Se calhar, o público que estava de banda desenhada, imagino que seja basicamente o mesmo. Não sei se cresceu, se não tenho dados para saber isso, mas vamos imaginar que seja o mesmo. Em vez de se dividir por 637 álbuns que saem por mês, dividia-se por 2 ou por 1. É mais fácil, não é? E então as editoras, claro, as edições, as tiragens eram de 3.000, 5.000, coisas que hoje em dia será impensável para o mercado que temos hoje. Mas isso lá está. Procura, oferta. É isso mesmo. Falavas aí há pouco da questão da transformação da própria cidade de Lisboa. Os teus livros têm tido alguma preocupação de refletir essa transformação? Não, eu fujo um bocadinho dessa nova Lisboa e gosto de ir buscar aquela nostalgia daquela Lisboa mais antiga, daquela Lisboa com as pessoas menos aceleradas, mais simples de coração, isso aconteceu na Alice, aconteceu nos Watchers, é precisamente o contrário, é o cinismo das pessoas que vêm ao de cima, mas eu tento sempre ir buscar aquele o Watchers é muito contemporâneo. Sim. E tentei buscar assim um pedacinho mais nostálgico de Lisboa, acho que é... Porque assusta um bocado, acho que as mudanças poderão ser boas, não são sempre boas, mas grande parte das vezes serão boas, mas há algumas coisas que eu, por exemplo, hoje em dia faz-me confusão ir a Lisboa e chegar a zonas que são ou que foram as minhas e de repente sentir-me perdido. Percebes? Eu no outro dia tive que ir tratar de uns assuntos ali no Arco de Cego. Sim.
E fui de carro, estou contente, eu conheço o caminho. De repente, peraí, agora já não posso virar aqui. Peraí, agora não posso virar aqui. O próprio arco um gajo chegou ao arco cego e disse, o que é isto? Agora só tem trânsito para um lado, só tem não, e o próprio arco cego em si, atenção. Isto tinha 2 faixas agora, tinha os elétricos, tinha não sei o quê. E agora aquilo está tudo mudado. E eu fico assim, mas eu já não conheço isto. Quer dizer, eu vinha aqui ao cinema, era o Avis, não era? Era o Avis, acho que era no Arco Cego, acho que era o cinema Avis. Havia ali uma série deles. Não, mas havia um mesmo em pleno Arco Cego, mesmo em frente onde era a estação dos elétricos e não sei o quê. Havia o Simbolso também. Pois não, mas acho que era o Avis, era mesmo grande, a rua principal. Havia o Cine 222, também do carro. Onde eu fui ver Emanuel Antivigem 2. O meu pai foi assim, fiz 18 anos. Saiu eu. Ainda há dias estava a ler uma reportagem no Expresso, passa a publicidade, sobre os 50 anos do último tango em Paris e comparou a cidade e fez uma fila à volta do quarteirão do cinema. Mas isso lá está, vamos para outra conversa, porque isso era o tempo em que havia cinemas. Pois era. Se levávamos para uma outra conversa, sim. Também tem muito que se lhe diga, é o tempo em que havia cinemas. Lá está, por isso é que eu digo, os anos 80 era outro mundo. Não tinha montes de coisas boas. Mas achas que a cidade tem conseguido manter, de alguma forma, passa a expressão, a sua alma? Sim, eu penso que sim, até porque assim, contrabalançando essas mudanças drásticas em termos de circulação, a cidade, eu tenho que pensar assim, isto melhorou, isto não é o que eu lembro, mas melhorou. Eu estou a ouvir e estou a pensar, porque se tu insistires em não retratares essas alterações dos teus livros, às vezes três vais estar a desenhar coisas que já não existem para não desenhar as que lá estão. Não, é verdade. Isso é que eu nos Watchers aproveitei essa cidade, mandaste aqui um essa distopia para pôr autocarros de 2 andares, que é, exatamente. Essas coisas que me dá saudades, aqueles cartazes de CTT antigos, portanto fui buscar tudo o que era vintage e uma espécie de steampunk lisboeta. Exatamente, ia tirar para ali para o meio. Tudo o que eu descobri antigo, anúncios ao laço, mas tinha que ser antigo. E eu metia lá tudo. Exato. Agora, hoje em dia, as coisas novas, as alterações, 100% melhorou. Já está bonito, sítios onde a gente era um bocado duvidoso de passar, e neste momento tens grandes esplanadas, tens pessoal ali a apanhar sol ao fim da tarde, tens... Está fantástico. Agora, eu só estranho porque já não conheço os sítios, não é? E sítios, sobretudo, que me diziam, pronto, que eu andava ali de olhos fechados e agora chego ali e digo, peraí, isto aqui era a loja não sei o quê, agora isto é... Mas isto é o sinal dos tempos, amigo. Exatamente. Se não acontecesse, era mau sinal. Uma coisa viva. Se eu chegasse ainda abaixo e lá tivesse os porfírios ainda, isso era mau sinal. Era sinal que não tinha havido assim uma grande evolução, não é? E é bom sinal que a cidade evolui e acho que está a evoluir muito bem. Mas as lojas desse tempo, creio que não nos importávamos que existissem. Não, mas é engraçado, mas eu acho que a cidade... cidade... Eduardo Martins, da Lanaldo, sim, está no bom caminho. Os Armazéns do Chiado. Está no bom caminho a cidade e cada vez mais Lisboa está nas bocas do mundo por alguma razão também, não é? É que se calhar não se está a fazer tudo errado, está-se a fazer coisas... Diz uma coisa, há outros autores portugueses, talvez, imagino, onde gostes de banda desenhada, onde gostes de ver Lisboa retratada? Isso é uma pergunta lixada, porque eu não leio banda desenhada. Eu desde há uns anos esta parte... Acabas de arranjar uma série de amigos? Não, estou farto de dizer isto, já me chamaram mercenário, já me chamaram, se não gostas de banda desenhada, porque é que fazes banda desenhada pelo dinheiro? Deve ser, eu sou riquíssimo, não gosto de banda desenhada, eu sou podre da rico, não é? Olha, tenho carros, não me falta por aqui. As pessoas têm que perceber uma coisa que é importantíssima. Eu acho, e dou exemplo de hoje, eram 7h30, não sei, já estava ali no estirador. Ninguém me obriga, não tenho ninguém me obriga, mas eu sou assim. Já estava a desenhar e às vezes olho almoçar. Hoje, por exemplo, almoçar. Comi uma torrada antes de tu chegares, porque disseste, e olha, veio João e ainda não almocei. Esqueço-me, estou no estirador e esqueço-me. Ou seja, ao fim de 10, 12 horas de estar no estirador a fazer banda desenhada, quando tenho um período de possível lazer, eu não vou ler banda desenhada. Okay. Caramba, vou ler um livro de literatura, vou ver uma série de televisão, vou ver um filme, vou ouvir música, vou jogar qualquer coisa. E as pessoas às vezes parece que não se apercebem disso. Como eu faço banda desenhada, tenho que viver só e ler banda... Não! E perdi a paciência para ler banda desenhada desde há uns anos esta parte e não consigo, ainda hoje é muito raro.
eu conseguir agarrar num álbum BD e ler de uma ponta a outra, porque normalmente quando dou para mim já estou a ver os bonecos e tal, ok, já está. E ultimamente estou a contrariar um bocadinho isso e consigo ler alguns álbuns, algumas novidades, até porque o Ricardo faz a delicadeza de me oferecer alguns dos álbuns dos livros e eu tenho lido. Mas de facto eu a banda desenhada não sigo, e por isso é que às vezes o pessoal quando fala, então e o Flantal, não sei o quê, e aquele. Parece uma besta, não sei, eu não conheço estes autores que eles estão a falar, não faço ideia quem é. Mas isso tem uma grande vantagem, que é as influências. Eu neste momento, e quando digo neste momento, posso dizer desde os anos 90, tenho um traço que é extremamente reconhecível. Não é? Não preciso assinar os trabalhos que as pessoas reconhecem. E isso em parte também se deve um bocadinho ao ter-me libertado de influências diretas, porque é evidente que eu vou ter sempre influências. Eu posso não ler um autor bem desenhado há 30 anos e continuo a ter influências dele, porque marcou naquela altura. Portanto, mas liberta-me um bocadinho das influências diretas e conscientes. Deixa-me as inconscientes. E essas são salutadas sempre. Claro. É? Até porque se alguém vem dizer que é original, que o meu trabalho é original, que é diferente de toda a gente, ou é um idiota ou é um arrogante de marca maior, porque não existe. Isso já não existe. Agora, permite-me de facto não ter uma influência direta da A ou B, da linha clara, da linha não sei o quê. E hoje em dia até se fala desses assuntos muitas vezes, perguntam-me e eu assim, desculpa, mas eu nem sei quem é. Tudo no teu trabalho. Não era tanto sobre o trabalho de cada um, era mais sobre a representação da cidade. Sim, mas lá está, porque é uma cidade bastante desenhada. É assim, mas em termos de BD, foi desenhada onde? Não. Percebes? Sei que foi desenhada já por muitos autores portugueses, claro. Não é? Mas eu não sigo, portanto não posso dizer, lembro-me que lembro, sim senhora, lembro na altura, quando eu fiz o coro, foi na altura que saiu também o Ana do António Jorge Gonçalves e do Nuno Saraiva, que estava muito giro em Aguarela e tal. O Filipe o Nuno também tem feito Lisboa, imensas vezes, os clássicos da nossa vida também retrataram Lisboa, toda a gente acaba por, volta e meia, vejo autores que eu nem conheço, com cenas de Lisboa, está tão giro. Já comecei a dizer nomes, vou dizer, por exemplo, o Ricardo Cabral tem coisas muito giras sobre Lisboa. Pronto, eu acho que Lisboa proporciona sempre, e o giro é que eu posso ir com 10 autores diferentes ao mesmo sítio e cada um vai retratar. Sem dúvida, e isso é que é bonito, percebes? Acaba por ser ainda mais assustador, isso acontece na fotografia, não é? Às vezes são 10 tipos que fotografaram o mesmo colega e as fotografias são todas diferentes. E isso ainda é mais, isso ainda é mais impressionante, não é? Porque aí estás a usar uma máquina, tens uma visão tua, mas acaba por ser a máquina que não vai distorcer a realidade, não é? Enquanto no desenho tu, na tua cabeça, fazes como queres e no teu estilo e acaba por dar um resultado mais diferente da fotografia. Lá está, não há duas cidades iguais para duas pessoas. E por isso mesmo, para terminarmos a nossa conversa, eu peço-te que termines a frase como te ocorrer. A minha Lisboa é a cidade mais bonita do mundo. Não é pouco. E pronto, foi a nossa conversa com o Luís Louro, autor de BD, fotógrafo e, obviamente, amante desta cidade. Foi mais uma das nossas conversas sobre a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua.